Olá, estudantes do sexto ano, aqui é o professor Fabiano e nessa aula nós vamos falar sobre estação de tratamento de esgoto. Mas antes da gente começar, vamos para os nossos combinados? Então chega aqui mais pertinho. Cadê o seu caderno? Eu não estou vendo, vai lá buscar. E o penal para você fazer as anotações? Vou dar um segundinho para você pegar. Pegou, eu sabia. Tem muita coisa importante que a gente vai anotar, muitos conceitos, muitas palavras que são importantes. E é interessante que você faça as anotações para facilitar os seus estudos. Depois, tudo que você aprendeu na aula de ciências com o professor Fabiano, você vai mostrar para sua família, para a avó, para o irmãozão, para a madrasta, para o pai. Mostre para o seu professor e para a sua professora de ciências quanta coisa legal você está aprendendo. Então vamos lá para os nossos objetivos? Então, entender o que é uma estação de tratamento de esgoto. Então, o que é essa ET? E também compreender o processo de tratamento, porque existem etapas, existem momentos característicos aonde nesse tratamento vai acontecer algumas situações. Mas antes disso, nós vamos observar uma imagem. Olhem essa imagem. Você já viu algo parecido? Eu espero que não. Será que é uma imagem de uma situação boa, de uma situação ruim? O que você acha? Quando você observa essa imagem, eu vou ler o texto, a pergunta para vocês. Que problemas esse esgoto a céu aberto traz? Então, mais ou menos, eu já dei uma dica, né? Eu já dei um spoiler para vocês do que tem nessa imagem. Não choveu. Né? Aparentemente dá uma impressão que, mas choveu, são poças d'água, né, Fabiano? Não, infelizmente, essa situação que eu trago para vocês não é uma imagem boa, que nós não gostaríamos de ver nas cidades brasileiras. Mas, infelizmente, acontece e muito. Essa água que você observa aqui é esgoto. Infelizmente, percebam, tem calçamento, tem rua para essas casas? Reparem, né, que são muros, né, de casas, né, você percebe aqui uma pessoa no canto esquerdo. Então, infelizmente, em algumas cidades brasileiras, muito pequenas, não existe esse tratamento de esgoto, não para todo mundo. Muito provavelmente, essas casas aqui em torno não tem a rede coletora de esgoto, não tem aquele conjunto de tubos que liga, por exemplo, do ralo do banheiro, por exemplo, do chuveiro, da pia, do vaso sanitário. Esses tubos deveriam levar esses líquidos, né, essa água residual, para a estação de tratamento, para retirar as impurezas, aquelas substâncias. Infelizmente, essas casas não apresentam essas tubulações. O tubo vai até um pedaço, vai até a rua e libera essas águas contendo essas substâncias, assim, a céu aberto, para todo mundo ver, ter contato. Será que eu posso encontrar aqui, então, doenças? Será que eu posso encontrar outras situações? Então, eu vou dar um tempinho para vocês pensarem nessa imagem e eu já retorno. Retornamos. Então, olhou bem a imagem? É uma situação que não é interessante que aconteça nas cidades, mas infelizmente ainda acontece. Quando nós falamos que nem todas as casas
tem rede coletora de esgoto? Aqui é uma representação disso. Então, quais problemas esse esgoto a céu aberto pode trazer para as pessoas? Então, imagine que aqui eu posso encontrar as fezes, a urina das pessoas. E se essas pessoas estiverem doentes? Alguém andar descalço pode ficar doente. Produtos químicos podem sair junto nessa água residual, animais entrarem em contato, um cachorrinho beber essa água. Então percebam que os problemas são muitos e muitos deles estão associados à nossa saúde. Por isso a gente tem que reverter essas situações e fazer a universalização do tratamento do esgoto, ou seja, todo mundo ter a coleta desse esgoto e o devido tratamento. E nós vamos para uma reportagem. Então reparem aqui que eu retirei ela do site UOL e tem como título: Como o atraso do saneamento no Brasil prejudica a saúde e a economia. Essa reportagem foi escrita por Diego Viana no dia 9 de agosto de 2020. E reparem que essa reportagem tem uma relação com a imagem que eu mostrei anteriormente. Então aqui diz o atraso no saneamento no Brasil. Ali comprova. Nem todo mundo tem o saneamento, né? Nem todo mundo tem o seu esgoto tratado. E isso prejudica o quê? A saúde. Lembra que eu falei? Aquele esgoto a céu aberto, as pessoas terem contato, mas também influencia na economia do nosso país. Vamos fazer a leitura? Diz assim: a pandemia evidenciou as falhas do saneamento básico brasileiro. Para poder ficar em casa na quarentena e lavar sempre as mãos, é preciso ter o quê? Acesso à água encanada, o que nem sempre é o caso em país onde muitos ainda dependem de carros-pipa e convivem com esgoto a céu aberto. Então vamos parar um pouquinho essa reportagem e entender o que ela falou? Nós estamos falando de saneamento básico, que é um conjunto de ações que visam a saúde da população, desde o tratamento da água, da coleta da água na natureza, o tratamento dela para o nosso consumo, o tratamento das águas residuais do esgoto para devolver para a natureza e até a coleta do lixo. Então reparem que muitas pessoas não têm a água encanada nas suas casas, ou seja, não têm água tratada. A água que elas podem utilizar para a sua higiene, para o preparo dos alimentos e outras ações pode conter substâncias químicas ou até agentes causadores de doença. Além disso, se ela não tem água tratada, não vai ter ainda o tratamento do esgoto. Essas águas residuais vão ser liberadas aonde? Próximos às suas casas, na rua, como a gente viu na imagem anterior. Embora 85,5% da população receba água encanada, ou seja, tratada, a coleta do esgoto só chega a 53%, ou seja, menos tem as ações da ET e mais ações da ETA. Do que é coletado, apenas 46% é tratado, ou seja, pouquíssimas pessoas têm o seu tratamento de esgoto. Ou seja, não existe a universalização, nem toda a população brasileira tem esse tratamento do seu esgoto. Quase 40% dos municípios brasileiros não contam com nenhuma coleta de esgoto, segundo uma pesquisa nacional de saneamento básico, o PNSB. Quer saber um pouquinho mais sobre essa reportagem? Aqui é só um recorte. Então você vai apontar o seu smartphone para o QR Code, vai fazer a leitura na íntegra. Vocês viram como é preocupante essas informações que a gente fez a leitura? Como muitas pessoas não têm água tratada para suas atividades, como elas podem ficar doentes e também não têm o tratamento do seu esgoto, que também vai afetar a saúde delas. Como é preocupante nós entendermos esse processo de tratamento? Então, nós vamos falar ainda mais um pouco sobre a estação de tratamento do esgoto. Nós vamos falar agora da fase líquida. Nós já conhecemos a fase sólida e fase líquida. A gente vai conhecer os dois processos, porque no nosso esgoto tem as duas substâncias. Nós já entendemos que são liberadas substâncias líquidas junto com essa água. Agora nós vamos nos aprofundar naqueles objetos sólidos que nós encontramos nesse esgoto. Então reparem na imagem, nós temos algumas etapas. Lá na cidade,
numerado com 1, vai ter todo o processo de tratamento até chegar aqui na etapa número 9, aonde é o término. Você reparou que aqui não volta para a natureza, como na fase líquida? Lá na fase líquida, nós estamos devolvendo o líquido, ou seja, a água. Então, finalizava esse tratamento lá no rio, lá num lago, no manancial. Agora, nós estamos tratando o sólido, aquilo que nós retiramos da água. Lembra aquilo que decantou, que ficou no fundo dos tanques? E o que a gente faz com aquilo? Tem um tratamento. Então, vamos lá? Primeira etapa é na cidade, onde inicia-se essa situação. A água, então, é utilizada para as nossas atividades pessoais, para a nossa alimentação, para a limpeza. E essa água acaba virando esgoto. Então, se você reparar, aqui nós temos a nossa imagem com as casas das pessoas, um prédio. Todas elas estão mostrando uma ligação. Olha lá, esse caninho, esse tubinho marrom. É a ligação dos banheiros, da cozinha, da área de serviço, com a rede coletora de esgoto. Na segunda etapa, no segundo momento, nós temos o lodo primário. O que é essa etapa? Separa a água do sólido através da sedimentação das partículas mais pesadas, muito semelhante aos decantadores. Lembra dos decantadores? Um tanque de decantação? Os objetos sólidos ficavam na superfície da água e essa água ficava quietinha por um tempo. Aquilo que é mais denso, mais pesado que a água, desce, decanta, fica no fundo do tanque. Essa comporta, esse tanque é aberto, a água passa para a próxima etapa e aquilo que é sólido fica depositado no fundo. Então, no lodo primário também acontece essa situação. Nós separamos a água do que é sólido e nós ficamos com esse objeto sólido porque ele também precisa de tratamento. Nós temos aí o lodo secundário, é uma continuação. O lodo será tratado pelo processo de adensamento por flotação nos flotadores. Mas o que é esse lodo, Fabiano? É esse resquício, esse resto desses objetos sólidos que se encontram com uma certa umidade, eles estão molhados, então é uma coisa mais, vamos dizer assim, pegajosa. Então é esse lodo. E vai ter todo o seu tratamento em processos que nós vamos ver adiante, que é o adensamento que vai acontecer lá nos flotadores. Então, tanto no lodo primário quanto secundário é a coleta desse material sólido. Número 4. Então, vamos entender o que é esse adensador. Nos adensadores acontece o processo de adensamento, que faz com que o lodo torne-se mais o quê? Concentrado, né? Nós vamos tentar nesse processo retirar o máximo de líquidos e ficar com a parte mais sólida, por isso uma grande concentração dele. Então acontece dentro de um espaço onde vai ocorrer, né, esse processo de adensamento. O número 5 é a etapa de flotadores, que acontece o processo de flotação, que consiste na separação da água do sólido, que ocorre através da introdução de microbolhas de ar. Então, no processo anterior, já foi retirado um pouco de água, mas nem toda essa água saiu. A gente tem que deixar esse material sólido bem sequinho. Então, nesse momento, os flotadores vai ter a injeção, vai ser colocado ar e nessa movimentação essa água que ainda sobrou, que ainda está presente nesse lodo, vai ser retirada. Então, nessas etapas, se nós percebemos, no lodo primário, secundário, nos adensadores, nos flotadores, nós estamos tirando a água e nos preocupando com o sólido, porque ele também precisa de tratamento. Nós temos a etapa número 6, que são os digestores. O que acontece nesses digestores? Micro-organismos, ou seja, seres muito pequenos que eu não vejo a olho nu, degradam a matéria orgânica presente nesse lodo e formam um gás metano, e também produz água. Ocorra que percebe-se, né, que esses micro-organismos vão
eliminar, vão decompor, degradar essa matéria orgânica. Todo esse processo demora um tempo e o produto dessa degradação, desses micro-organismos, é um gás, um biogás, porque ele é produzido por um ser vivo e também tem a produção de água. Percebam que ocorre esse processo no local fechado, porque vai ter a produção de um gás, desse biogás, que vai ser coletado e sabia que ele pode ser utilizado? E nós vamos para a nossa primeira atividade. Repare, para evitar a poluição e a contaminação da água nos ambientes em que é despejado, o esgoto precisa ser o quê? Previamente tratado, e nós estamos vendo isso. Então, para que ele não contamine, o local onde nós vamos colocar esse esgoto, ele passa por um tratamento. Esse tratamento ocorre em várias etapas, nós já percebemos que tem a fase líquida, onde nós tratamos o líquido propriamente dito, e agora nós estamos falando da etapa sólida, onde nós nos preocupamos com as partes sólidas que nós encontramos nesse esgoto. O lodo, que é a parte sólida, é rica em matéria orgânica, que pode ser levado para um biodigestor. Nesse equipamento, as bactérias fazem a decomposição e produzem um gás combustível. Qual é o nome desse gás? Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem e eu já retorno. Retornamos para ver a nossa atividade. Então, aqui nós vimos um processo do tratamento de esgoto. Ele falou do biodigestor, é a etapa dos digestores, que são apresentados, são introduzidas bactérias, micro-organismos que vão fazer a decomposição da matéria orgânica. Quando ela faz essa decomposição, ela produz um gás. E é esse gás que nós queremos saber o nome. É o biogás, que é muito utilizado como um gás combustível. Vamos para a etapa número 7, decantador. Nessa etapa, nesse momento, o sólido restante vai para o fundo e a parte líquida já está sem 90% das impurezas. Então aqui volta, nós temos uma quantidade de água, porque nós retiramos nos processos anteriores para facilitar essa decomposição da matéria orgânica. Aqui, esse sólido presente nessa água, novamente por diferença de densidade, mais pesado vai para o fundo e essa água vai ser liberada num outro compartimento. Então essa é a etapa número 7.
Aí nós temos a etapa número 8 e número 9, que a gente vai fazer a finalização do tratamento dessa parte sólida. Então a etapa número 8 é a esteira e a etapa número 9 se chama tortas para aterro sanitário. Mas não é torta de comer, tá, gente? Cuidado! Então o que acontece? Esse lodo, ele vai ser armazenado, então ele vai ser, quando ele sai dos decantadores, né, do momento da decantação, ele é conduzido por essa esteira e ele vai ser o quê? Desidratado. Novamente vai se retirar a água presente nesse lodo. Então, ele vai ficar sem quase nada de água para ser posteriormente utilizado. Vamos para a nossa atividade número 2? O esgoto a céu aberto é um grande problema em várias cidades do Brasil. De pequeno, médio e até de grande porte. Então, não é um problema de cidade pequena. São problemas de vários portes de cidade. Devido a isso, comente a importância do saneamento básico. Eu vou dar um tempinho para vocês e eu já retorno. Retornamos para corrigir nossa atividade e percebam que essa atividade está relacionada com a imagem que nós iniciamos a nossa aula e com a reportagem. Estamos falando de saneamento básico e tem relação com o esgoto a céu aberto. Então, qual é a importância do saneamento básico? Tratar água, tratar o esgoto, a coleta de lixo. Então, está associada, está relacionada com o quê? Com o abastecimento, tratamento e distribuição de água e de esgoto sanitário, tendo em conta o quê? O bem-estar físico, mental ou social da população. Então, quando nós fazemos o tratamento da água e do esgoto, nós temos uma população o quê? Sadia, saudável, tanto fisicamente, mentalmente e socialmente. E o que vimos na nossa aula? Etapas do tratamento da água lá na ET. Desde a sua captura na nossa casa, todo o tratamento da parte sólida até a utilização desses elementos sólidos que foram retirados, que foram trabalhados nessa estação de tratamento. Nessa aula, nós falamos sobre a estação de tratamento de esgoto. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!